Microsoft Excel, funções básicas. Pessoal, isso vai muito da interpretação de cada um, né? Eu considero as funções básicas dentro do Excel as funções que a gente tem aqui, ó, dentro do botão soma, tá? Botão de somatória aqui, ó, tá? Então aqui, ó, eu tenho o grupo edição. A gente está onde, ó? Estamos na página inicial. Estou no grupo edição. Eu tenho esse botãozinho aqui em cima, ó. Vou parar o mouse em cima dele, né? Ele vai falar para mim que esse daqui é o botão soma. A tecla de atalho dele é o Alt. É o Alt mais o sinal de igual. Ele vai fazer automaticamente a soma, né? Totalização automática, o total aparecerá após as células selecionadas, tá? Só que lembrando, né? Sempre que um botão tem uma setinha do lado, ele vai abrir pra gente, ó, mais opções, ó. No caso, esse botão aqui, o de somatória, ele faz soma, faz a média, conta os números, né? As células que tem número, verifica para mim o máximo, né, o maior valor e o menor valor, o mínimo, dentro de uma sequência numérica. E aqui eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, que aí eu posso vir para onde? Para o nosso inserir função, que na verdade nada mais é que esse botãozinho aqui, tá lá, inserir função. Pessoal, a gente já falou e vamos repetir várias vezes, eu sempre tenho pelo menos duas maneiras de fazer a mesma coisa dentro do Excel, tá? No caso aqui, ó, se a gente vem por aqui, eu vou cair aonde? Inserir função. Se eu vier por esse botão aqui, ó, inserir função, ele vai abrir a mesma tela pra gente, tá ok? A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre esse cara aqui, tá ok? Então vamos lá. Lembra que a gente comentou? Sempre que eu digito texto, ele faz o alinhamento à esquerda. Quando eu digito valor, ó, tá? Quando eu digito valor, ele me faz o alinhamento automaticamente à direita, tá? Então reparem que aqui, ó, eu não preciso marcar nada aqui, ó. Ele já está automaticamente posicionado para nós aqui, tá? Dá para modificar isso? Dá. A gente já vai entender um pouco mais porque que a gente não mexe muito nessa questão aqui, tá? E outro detalhe importante, aqui, ó, eu não digitei venda diária e continuei o restante na célula B. Esse conteúdo tá todo aonde, ó? Tá todo dentro da minha célula A1. Se eu clicar na célula B2, eu não tenho nenhum valor. Olha aqui na caixinha aqui, ó, na barra de fórmulas, não tenho nada. Então isso aqui tá onde? Está na célula A1, tá? Vendedor está na célula A2. Valor de vendas em reais está na célula B2. Na C2 o que eu tenho? Nada, tá ok? Muito cuidado, tá, pessoal? A gente já vai ver mais alguns detalhezinhos para a gente poder deixar melhor a nossa planilha aqui. Vamos só comentar alguns detalhes a mais aqui. Digamos que eu tivesse digitado alguma coisa aqui agora, vou digitar teste. Reparem que ele não apagou meu conteúdo. É que como agora na célula sequente, na sequência, eu tenho um valor, ou seja, à minha direita eu tenho uma célula com valor, né, com conteúdo, ele sobrescreve. Só que o meu venda diária por vendedor continua onde? Na minha célula A1. E como é que a gente faz para melhorar isso daqui? A gente pode, pessoal, ó, outro detalhe importante, eu vou repetir várias vezes. O Excel, a gente costuma falar, brincar, falar que ele fala com a gente, né? Porque é uma das poucas ferramentas do Office onde o cursor muda de formato quase que o tempo todo, tá? Então aqui, ó, reparem que ele está uma setinha cheia apontando para baixo. Quando eu faço isso, ele seleciona a coluna. Se eu segurar com o botão da esquerda e arrastar, eu vou selecionar uma sequência de colunas, ok? Na linha, ó, já mudou de formato novamente.
Agora ele está uma setinha apontando para a direita. A mesma coisa, se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar quem? A minha linha. Se eu clicar e segurar com o botão da direita, da esquerda, desculpa, e arrastar para baixo, eu vou selecionar uma sequência de linhas. Reparem aqui, pessoal, que tem um detalhe bem importante, tá? Fica também uma dica. Procurem sempre trabalhar com o zoom um pouquinho maior na tela para ficar mais fácil de você selecionar. Esse símbolo aqui agora que meu cursor está, que é um sinal de mais largo, branco, é o comando de seleção. Então quando eu clico aqui, ó, eu seleciono uma célula. Se eu quiser selecionar uma sequência, a mesma coisa. Clico, botão da esquerda, seguro e vou arrastar. Ele vai selecionar uma sequência de células, ok? Lembra que a gente está falando que ele modifica o tempo inteiro? Aqui, ó. Repararam que agora ele ficou um mousezinho, né? O símbolozinho do cursor do mouse normal, com as setinhas direcionais. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Se eu clicar aqui agora e arrastar, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a função recortar. Então eu tirei daqui e colei para cá. Eu posso dar um Ctrl X, ó, reparem que ficou pontilhadinho, ou seja, essa célula está em processo de cópia ou de recorte, e vou dar um Ctrl V, tá? Então por isso que a gente fala, costuma brincar muito, falar que o Excel fala com a gente o tempo inteiro, ó. Aqui, ó, já ficou um sinalzinho de mais preto, mais fino. Esse símbolo aqui no cantinho, pessoal, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, é a famosa alça de arrasto. Se eu clicar nela aqui agora e arrastar para esquerda, para direita, para baixo, para cima, ele vai preencher. Ele está copiando, tá? Agora vem a dica. Se eu clicar aqui e apertar o Ctrl, repararam que ele apareceu um sinalzinho de mais pequenininho em cima? O que ele vai fazer? Ele vai incrementar, ele está somando, ele está gerando o que para nós? Uma sequência, né? Então, 2365, 66, 67, 68, 69. Então, quando eu clico na alça de arrasto e simplesmente seguro o botão da esquerda e arrasto, ele copia. Quando eu clico na alça de arrasto e aperto o Ctrl, ele soma. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui numa outra aula, pessoal, falando sobre essa questão de preenchimento. Tem umas técnicas bem legais que vão facilitar a vida de vocês. Tá ok? Então lembrando, número, quando eu digito número, valor, ele me alinha à direita, e quando eu digito texto, ele alinha à esquerda. E aqui, ó, pessoal, lembra que a gente falou do botãozinho lá de somatória? Olha lá, eu tenho soma, posso calcular a média, menor valor, maior valor, e aqui eu tenho algumas outras coisas que a gente vai ver aqui, duas outras funções que são bem importantes, que é o soma C, ele soma a partir de uma condição, e o conte C, ele vai fazer a contagem a partir de uma condição. Vamos começar a melhorar então nossa planilha aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, essa daqui é a célula de junção, né, onde eu faço a seleção de todas as linhas e todas as colunas, tá? Então eu clico aqui, ó, se a gente for daqui pro lado, ó, tá tudo selecionado, ó, tá? Se eu vier para baixo, ó, até 1 milhão e pouco lá embaixo, vão estar todas selecionadas, tá ok? Lembra que a gente falou, o cursor fala com a gente. Olha o que ele vai fazer aqui agora, ó. Quando ele fica nesse formato, eu só vou clicar e vou segurar, tá? Ele mostra para nós a largura da coluna. Essa largura aqui, 843 ou 64 pixels, é a largura padrão. Ó. Essa é a largura padrão de coluna dentro do Excel. A altura da linha, tá? No caso aqui, ó, a altura padrão é 15 e 20 pixels. Se eu vier aqui, ó, 15, 20 pixels. Então, quando eu falo de linha, eu falo de altura. Quando eu falo de coluna, eu falo de largura. Tá?
Eu poderia, pessoal, simplesmente vir aqui, ó, e ajustar essa coluna individualmente, ó. Reparem que essa daqui, ó, continuou como? Com o valor padrão dela. Quando eu tenho uma planilha muito grande, a dica que a gente dá é essa daqui, ó. Selecionar tudo, vou em qualquer uma delas e vou dar um duplo clique, ó. Ele automaticamente vai ajustar todas as colunas que tiverem conteúdo, baseado sempre na célula que tiver o maior valor. Nesse caso aqui, ó, onde eu tenho maior valor, aqui em cima, ó, venda diária por vendedor, tá? No caso aqui de valor, qual que é o meu maior conteúdo? Valor de venda em reais. Ficou legal assim? Não, né? Então agora a gente vai ver um outro comandinho que é bem legal. Eu vou clicar nesse cara, selecionar, botão da esquerda e arrastar para a direita. Fiquei com duas células selecionadas. Eu vou vir nesse botão aqui, ó, na página inicial, esse botãozinho aqui, ó, mesclar, centralizar. Vou clicar na setinha. Lembra que a gente falou? Todos os botões que tem setinha tem mais opções. Então o que eu posso fazer? Ó? Mesclar, centralizar, mesclar através, mesclar célula, desfazer. Eu vou vir nesse mesclar e centralizar. Olha o que ele fez. Agora, pessoal, para o Excel não existe mais a célula B1. Eu tenho somente a célula A1. Olha a minha caixinha de nome aqui, ó. Como é que ela está, ó. Então, a B1 deixou de existir. Eu não consigo digitar nada em B1. Por quê? Eu mesclei a célula aqui. Mas mesmo assim ainda não ficou legal. Olha o que a gente vai fazer agora. Vou selecionar tudo novamente e vou dar novamente um duplo clique aqui, ó. Repararam o que ele fez? Por quê? Agora, qual que é o meu maior conteúdo na coluna A? Valores de Jansen. Tá? Então ele reajustou a coluna. Essa daqui ele manteve. Tá? Estamos começando a dar uma carinha de planilha para a nossa tabelinha aqui. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho valores. Quando eu falo em valores, eu tenho obrigatoriamente duas casas após a vírgula. Né? Isso é obrigatório. Pelo menos duas casas após a vírgula. Como é que a gente ajusta isso daqui? Ainda na página inicial, pessoal, a página inicial concentra a maioria dos comandos que a gente precisa para trabalhar. Basicamente, quase todos estão aqui. Tá? Então, essa é a área principal de trabalho de vocês. Tá? Eu vou vir aqui, ó, no grupo número, página inicial, grupo número, e vou vir aqui, ó. Então eu tenho moeda e contábil, o pessoal se confunde muito, tá? Contábil, o que ele faz? Ele já joga o separador de milhar para nós, coloca as casas decimais e deixa o símbolo monetário alinhado à esquerda. O moeda, olha o que ele faz. Ele faz basicamente a mesma coisa. Ele coloca o separador de milhar, coloca as casas decimais e coloca o símbolo monetário alinhado próximo ao valor. Aí aqui embaixo, olha como é que ficou o 900. Eu particularmente gosto mais de usar o contábil. Mas aí, se a gente analisar um pouco mais a nossa planilha, a gente tem um detalhe importante. Eu já não estou falando aqui em cima que o valor de venda é em reais. Eu teria necessidade de ter os reais aqui embaixo? Não. Nossa, professor, então como é que a gente faz esse cara aqui agora? Eu simplesmente posso vir aqui, ó, separador de milhar. Tá aí, ó. Ele coloca o separador de milhar e já coloca as casas decimais para nós. Ou seja, facilita um pouquinho. E aí minha planilha já começou a ficar com uma cara um pouquinho mais incrementada. O que a gente poderia melhorar aqui? Né? Aí a gente pode colocar o que, pessoal? Eu posso fazer as bordas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho bordas. Atenção, pessoal. Isso daqui, esses traços aqui, não são bordas. Isso daqui são as linhas de grade que permitem que você veja
o espaçamento, aonde está cada uma das células. Se eu vir aqui na guia exibir e vir aqui, ó, no grupo mostrar, eu vou desabilitar isso aqui, ó, linhas de grade. Tá? Então as linhas de grade, elas não são impressas, só auxiliam você no seu trabalho para você identificar o espaço que a célula está ocupando. Somente isso, tá? Então vamos melhorar isso daqui. Eu vou colocar a borda na minha planilha. Vou voltar lá na página inicial. Lembra que eu falei basicamente está tudo na página inicial? Vou selecionar aqui, ó. Selecionei minha planilha até aqui embaixo. Vou vir aqui, ó, página inicial, grupo, fonte. Aí eu tenho aqui o botãozinho de borda. Eu posso vir aqui simplesmente mandar colocar a borda. Tá aí, ó. Colocou as bordinhas bonitinhas. Tá? Mas e se eu gosto de uma borda um pouco mais incrementada? Eu clico nesse cara e vou lá embaixo agora, ó. Mais bordas. Reparem aqui agora, pessoal, ó. Eu tenho estilo nenhum. Aí eu tenho pontilhado, tracejado, tracejado com maior, duplo, pequeno, tracejar direto, linha contínua. Aqui eu tenho ele um pouco mais grosso. Posso mudar a cor. E o que eu quero fazer? Não quero nenhuma, eu quero somente o contorno. Ou seja, se eu colocar esse contorno, ele vai simplesmente fazer o quê? Em volta da minha seleção inteira. Então eu não vou ter aqui no meio, eu só vou ter em volta da planilha. Ah, eu quero somente as internas. Ele só vai ter esses traços aqui, ó. Esse daqui na vertical e esse daqui na horizontal. As bordas inferiores ele não vai fazer. Tá? Posso colocar na diagonal, posso colocar somente no meio, posso colocar esse e aqui no meio eu quero que seja mais grosso. E aí a gente pode brincar à vontade com a parte de bordas. Como a gente só está fazendo um exemplozinho básico aqui, pessoal, vamos usar o padrãozinho, né? Vou colocar, ele vai abrir a última opção que a gente fez, tá? Vou voltar aqui, clico novamente e vou dar toda a borda. Então o que ele fez para nós aqui, ó? Ele colocou borda em toda essa parte. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou selecionar e vou vir aqui agora. Repararam que agora ele não abriu a caixa? Porque o último comando executado neste botão foi qual? Todas as bordas. Antes a gente tinha abrido a caixa de mais bordas, tá? Então tá aí, ó. Minha planilha começou a ficar com uma cara um pouco mais bacaninha. Então eu tenho lá separados meus vendedores, eu tenho um título, mas está igual. Vamos melhorar isso daqui? Então eu vou pegar esse preenchimento aqui, ó, tá? Vou pegar o preenchimento, vou colocar um cinza um pouco mais escuro, vou colocar a fonte em branco e em negrito. Reparem que a gente já começa a dar uma carinha diferente para a planilha, tá? Vou selecionar isso daqui e vou fazer a mesma coisa. Vou dar um tomzinho um pouco mais claro e vou deixar preto e negrito. Olha que bacaninha está começando a ficar a nossa planilha, né? Esse no caso aqui, pessoal, como é cabeçalho que a gente fala da coluna, esse eu posso deixar centralizado, tá? Não vai fazer diferença para nós, fica até mais esteticamente mais bacana. Mas os nomes eu deixo alinhado à esquerda e os valores alinhados à direita. Por quê? Por causa da questão das casas decimais. Ó, eu vou selecionar aqui e vou modificar, só para vocês entenderem. Como é valor, ele não vai deixar. Eu vou ter que voltar aqui para geral. Só um minutinho para vocês entenderem. Joia. Aí eu vou vir aqui. Número. Tá. Então você vai deixar eu fazer agora. Deixou. Olha o que aconteceu aqui pra gente, ó. Repararam o que ele fez? As casas decimais aqui não estão alinhadas. Por isso que a gente fala que esteticamente você olhando não fica bacana. A gente tem que sempre lembrar, pessoal, a gente faz uma planilha pra gente, mas na empresa, normalmente essa planilha vai ser para uma outra pessoa visualizar, para entender uma informação. Então, a gente vai voltar aqui, ó. Tá? Então, eu vou voltar a deixar no contábil, sem a opção lá, tá ok? Aí, ó, fica alinhado certinho. Beleza, já dei uma cara um pouquinho mais profissional para minha planilha. Aqui embaixo, também vamos dar uma melhoradinha nela, ó.
Vou fazer aqui num cinza mais claro e vou deixar aqui em negrito na cor branca. E esse lado daqui eu vou deixar em negrito na cor automática, deixar o padrãozão. Aqui não ficou muito legal, né, por causa das cores, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Joia. Aqui também vou escurecer. Ó, então a gente já começou a deixar o negócio um pouquinho mais bacana, ó. Minha planilhazinha já está começando a ficar com uma cara mais profissional, ó lá. Lembra como é que ela era? Ó aqui, ó, como é que ela já está ficando. Então agora vamos começar os nossos cálculos. Aqui o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma total, ó. Somar tudo isso daqui. Então eu posso vir aqui, igual, soma. Então, ó, reparem quando a gente digitou igual, que eu coloquei o soma, ele mostrou todas as fórmulas que tem a palavra soma dentro delas, ó. Tá vendo, ó? Eu quero somente a soma. Ele vai abrir um parênteses. Isso daqui, pessoal, ó, vamos entender. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá. Então, igual, soma, abre parênteses. O que ele está falando aqui para nós? Esses aqui são os argumentos. Eu tenho que ter pelo menos um valor aqui. Eu tenho que ter um valor, tá? O que tiver entre colchetes, lembrando que no Excel a gente não usa colchetes e chaves, né? A gente usa somente parênteses, tá, ok? Reparem aqui, ó. Esse valor é obrigatório, esse daqui não é, né? Então a gente vai mostrar para vocês que a gente tem o que a gente chama da maneira limpa e da maneira suja de trabalhar. Então eu não quero somar isso aqui que está aqui para cima, então vou lá, vou começar a digitar, ó. Então eu coloquei lá, valor 1, joia. Como é que eu separo argumentos? Com ponto e vírgula. Ó lá, valor 2, ponto e vírgula. Valor 3, ponto e vírgula, ó, vai acompanhando aqui em cima, ó, pessoal, dentro da minha caixa de fórmulas aqui, da minha barra de fórmulas. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou fechar o parênteses e vou dar, opa, aqui. Tá lá, ó. Ele somou para nós aqui, ó. Como é que eu sei que esse valor está certo? Lembra nas primeiras aulas lá que a gente falou sobre a barra de status? Quando eu começo a ter valores, informações dentro da minha planilha, vou lá na barra de status agora. Olha o que ele vai mostrar para a gente aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Então o que ele está mostrando para mim aqui, ó? Dentro daquelas células que eu selecionei 13 células, a soma dá 55.963 e a média 4.304. Conta essa questão aqui que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Tá aí, ó, 55.963. Ah, professor, mas não ficou legal, né? Uai, lógico que não, né? Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia simplesmente apagar tudo isso daqui, colocar o sinal de igual, aí começar. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Fechar o parênteses. Opa, estou no sinal de igual, desculpa. Tá aí, ó, o mesmo valor. Então repararam? Aqui no caso, ó, o que a gente fez? Eu estou usando uma fórmula. Anteriormente, o que a gente estava usando? Uma função. Só que repararam aqui, pessoal, eu tenho 13 células. Imagina se eu tivesse selecionar 1000 células. Não dá, né? Então vamos aprender agora a selecionar range, ou seja, faixa de células, tá ok? Vamos apagar isso daqui, que é o que a gente chama da forma limpa. Lembra lá do botão de soma? Ó, então aqui na célula B, ó o que está marcado aqui em cima, ó, a coluna que está diferente, tá? Cinza mais escuro. É a B,
e no caso a linha é 17. Então eu estou lá na caixa de nome na B17. Vou lá no meu botãozinho de soma, somatória. Se eu clicar direto nele, ele faz a soma, mas eu posso vir por aqui também e fazer a soma do mesmo jeito. Ó. Cliquei nele. Olha o que ele fez para nós aqui. Ele vai verificar, pessoal, em torno da célula onde eu quero colocar a função, aonde eu tenho valor. Tá? No caso aqui, ó, ele pegou uma célula em branco, mas ele detectou que eu tenho uma sequência de valores para cima. Tá? Então ele selecionou. Essa daqui eu não vou selecionar. Então se eu estou na B15, eu simplesmente posso vir aqui no cantinho, ó, fazer por aqui, mas eu posso vir aqui dentro da minha função, ó, e vou apagar, clico lá em cima e vou selecionar só até a 15 aqui, ó. Tá aí, ó. Como é que eu separo uma faixa de células, ou uma range, né, com 2 pontos? Repare que quando eu paro o mouse em cima, ó, olha a estrutura que ele continua mostrando para mim. Mas ele vai entender que eu estou somando da onde? Ó, da B3 até a B15. E ele vai dar para a gente o mesmo valor. Então, pessoal, a gente teve três formas de fazer esse cálculo aqui. Uma delas foi usando uma fórmula, onde eu simplesmente dei um sinal de igual, fui colocando célula a célula, uma mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Peguei, usando a função soma, separando os argumentos, os números, por ponto e vírgula, e agora o que a gente chama da forma limpa, né? Que é usando o quê? Separando elas entre 2 pontos. Então eu pego a primeira e pego a última, né? E aí ele faz o cálculo inteiro para nós. Aí, ó, calculei a soma. Quero calcular a média. Posso vir aqui e escrever igual, tem acento, tá, pessoal? Igual a média. Então todas as funções que tiver média ele vai trazer para a gente. Após o nome da função, abro parênteses e a mesma coisa, eu preciso ter pelo menos um número. No caso aqui, quem que eu quero? Eu vou fazer o cálculo do mesmo espaço. Então eu venho aqui em cima, ó, clico aqui e arrasto até aqui embaixo. Fecho o meu parênteses e dou igual. Lembra que a gente comentou lá da barrinha de status? Eu vou selecionar de novo, ó. Então reparem, ó, 55.963 e 4.304,85. Então vamos lá embaixo, na minha barrinha, 4.304,85 e a soma 55.963. Entenderam? Então a barra de status ajuda a gente a fazer alguns cálculos de uma maneira um pouquinho mais rápida. Digamos que aqui agora, ó, eu quisesse somente somar as vendas do Guilherme. Então eu venho aqui, ó, Guilherme, clico, seleciono, clico e seleciono. Então, ó, só tem 2 Guilherme? Só. Vamos lá na barrinha? Então, ó, a média do Guilherme deu 6.722. Eu selecionei 2 células e a soma dos valores dele deu 13.445. Aí, ó. Mas eu também posso fazer assim, ó. Vou lá no meu botãozinho de somatória, seleciono média. Ele vai pegar o primeiro valor acima. Não é isso que eu quero. Então eu venho aqui, ó, e seleciono. É a mesma coisa, pessoal. Lembra? Pelo menos 2 maneiras de fazer a mesma coisa. Eu quero agora o menor valor. Então eu quero quem? O mínimo. Então igual a... Opa! Mínimo. Tem acento, tá, pessoal? Posso vir por aqui, ó, e seleciono o mínimo. Mas eu também posso ir lá na minha botão de somatória e tenho aqui, ó, min, que na verdade é a função mínimo, e faço a mesma coisa, vou selecionar o mesmo intervalo. Então dentro desse intervalo, qual que é o menor valor? 900. Vou fazer agora para o maior valor. Que é a função máximo, ó. Que também posso ir lá pelo botãozinho de somatória, max, né? Que é o máximo, não é esse intervalo que eu quero. Venho aqui, ó, clico, seleciono. Então, qual que é o maior valor dentro desse intervalo, ó?
Vamos ver, 8.703. E agora a gente vai entrar naquelas outras duas funçõezinhas que não estão naqueles botõezinhos lá, tá? No botão de somatória, que é os valores de Jansen. Eu quero que ele some os valores de Jansen e quero que ele conte a quantidade de vendas que o Jansen fez, tá? Então como é que eu faço isso, tá? Então, ou seja, eu quero que ele some baseado num C, ou seja, numa condição, e quero que ele conte baseado também numa condição. Então vamos lá. Então eu começo lá com igual, soma, opa, aí ó, já começou a aparecer para mim, ó. Soma, soma quadrado, soma produto, soma C, sequência, C, ó quanto tem de soma aqui. Ah, eu quero soma C. Por quê? Eu quero uma condição. Olha o que ele está mostrando para a gente aqui, ó. Qual que é o seu intervalo? Qual que é o intervalo que eu tenho? No caso aqui, pessoal, o intervalo vai ser todo esse espaço aqui, ó. Esse é o meu intervalo. Qual que é o seu, ó, repararam, ó, 2 pontos. Então eu vou para o próximo argumento. Para o próximo argumento, ó, ponto e vírgula, então eu estou no critério. Qual que é o critério que você quer? Ah, eu quero que você some o Jansen. Então, quando é texto, pessoal, aspas duplas. Então eu vou dar lá o Jansen. E tem que escrever igual, tá? Eu vou colocar Jansen, presta atenção. Vou fechar, ponto e vírgula. Qual que é o seu intervalo de soma? Tá, então baseado nesse intervalo, aonde você vai encontrar, né, os valores que tem que somar quando você encontrar o Jansen? Então, os meus intervalos são esses aqui, ó. Então, esse é o meu intervalo de soma. Tá vendo? Ó? Mesma coisa separado por 2 pontos. Fecho o parênteses e vou dar um Enter. Deu 0. Por quê? Eu vou olhar aqui dentro, ó. Eu tenho algum Jansen? Não, o que eu tenho é Jansen. Tá aí, ó. Ele fez a continha pra gente aí, ó. Então, ou seja, os valores de Jansen, ó, vou melhorar isso aqui, né? Porque eu tenho que colocar o separador de milhar. Ok, porque é valor, né? Então tá lá. Do Jansen deu 18.263. Será que deu isso mesmo? Vamos tirar a prova dos 9? Então vamos lá. Ó, Jansen, 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 Jansen e Jansen. Então tem que dar 18.263. 18.263. E olha aqui o contador, ó. Tá dando 5 para nós aqui, ó. Então, ou seja, agora a gente vai fazer uma outra funçãozinha aqui, ó. Eu quero a quantidade de vendas que o Jansen fez. Então eu vou contar se atender um critério. Então agora, no caso, igual, qual que é a função que faz isso para nós? É o conte. No caso aqui, pessoal, é o que a gente sempre brinca muito, né? Não tem um padrão, porque o soma C não tem ponto. O conte C tem ponto. Então é o conte C. Qual que é o intervalo? Onde ele vai procurar o meu critério? É aqui, ó. Eu preciso selecionar os dois lados? Não, porque só tem o nome aqui. Então eu quero que você conte aqui. Beleza, ó lá. Intervalo de A3 até A15, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Eu quero que você encontre para mim tudo que for do Jansen. Pessoal, aqui dentro pode estar maiúsculo, minúsculo, não tem problema nenhum, tá? Fecho as aspas e fecho o parênteses. Então, o que eu estou falando aqui para ele? Ó, você vai contar dentro desse intervalo que vai de A3 até A15, tudo que tiver Jansen. E vou dar um Enter. Olha lá o que ele fez para nós. 5. Lembra que a gente viu lá na barra de status? Eu tenho 5 vendas do Jansen. Tá? Então, pessoal, esse daqui é o que a gente considera as funções mais básicas que a gente utiliza muito no Excel. Tá? Soma, média, mínimo ou menor valor, máximo ou maior valor, soma C e conte C. Então, isso daqui é o padrão. Tá? A gente fez uma planilha extremamente simples, sem muita coisa, mas uma planilha bem montada, que visualmente, esteticamente, ela está bem apresentada para a gente. Aqui no caso, pessoal, eu não uso separador de milhar, tá? Porque eu estou fazendo a contagem. Então é 5. Eu não tenho 5 e-mails, ele vendeu meia venda, não. São valores inteiros. Então aqui eu não preciso colocar o meu separador de milhar.
tá ok?